Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 habilidades essenciais que todo analista de dados que quer ter sucesso tem que ter. Se você já é inscrito, deixa o like da confiança, que você sabe que vai vir conteúdo útil aqui no vídeo. Se você chegou agora, se em algum momento eu agregar valor na sua vida de alguma forma, considere deixar o like e a sua inscrição, isso ajuda bastante o canal. Sem enrolação então, vamos lá. A primeira habilidade é a habilidade técnica. Tem um vídeo inclusive aqui no canal que eu mostro o que eu faria, qual seria o passo a passo que eu daria nessa parte técnica para alcançar meu primeiro emprego em dados em 6 meses. Vou deixar o link aí na descrição e em algum lugar aqui na tela. Mas vamos lá, eu divido essas habilidades técnicas em 4 partes principais. Então no primeiro grupo você tem o Excel. E quando eu falo Excel, eu não me refiro a um Excel meia boca, eu tô falando do Excel avançado. Você tem que dominar o Excel. Provavelmente no começo da sua carreira e até no meio da sua carreira, 80% das suas análises vão acontecer no Excel ou no Google Sheets. A não ser que você entre já na área de Big Data e aí você precise trabalhar já com Python ou com R. Então, em geral, você consegue resolver muita coisa no Excel. E já que nós estamos falando aqui do mercado brasileiro, nós temos 2 tipos de empresas. Temos as empresas mais tradicionais, que utilizam o Excel mesmo da Microsoft, e algumas outras empresas que preferem as ferramentas da Google, que aí tem o Google Sheets, que é muito parecido com o Excel. Ele é todo na nuvem, tem as vantagens, desvantagens, tem um vídeo que eu comento aí, se eu achar eu vou deixar aqui também em cima e na descrição. Mas vamos lá, segunda ferramenta, o segundo tipo de ferramenta vai ser o SQL. E muita gente me pergunta aqui no canal se precisa ou não aprender SQL, quão importante é SQL. E é sim importante, é uma das linguagens mais buscadas pelas empresas fora do Brasil e no Brasil. E por que SQL é importante para o analista de dados? Porque é justamente a linguagem que vai te permitir se comunicar com os bancos de dados. Vai ser a linguagem que você vai utilizar como analista de dados. Geralmente, a gente não precisa criar tabelas, a não ser que você trabalhe também na parte de engenharia ou na parte de produto, e aí você tenha que também criar como é que esses dados estão distribuídos ali na tabela. Mas, em geral, um analista de dados, principalmente o analista que está começando, ele vai muito mais extrair esses dados para depois trabalhar com esses dados, e muitas vezes você consegue trabalhar no Excel, que eu acabei de mencionar. Então, o SQL vai ser uma linguagem que vai te permitir extrair esses dados diretamente do banco de dados. Então, tá aí a importância de aprender o SQL também no nível mais alto. Terceiro grupo de ferramentas, ferramentas de BI. Então, nesse grupo temos diversas ferramentas, vou deixar a foto aqui mostrando algumas delas. Existem dezenas, talvez centenas de ferramentas aí no mercado. As que o mercado brasileiro mais utiliza são Tableau, Power BI. Então, essas ferramentas são as mais utilizadas, mas não significa que talvez você entre numa empresa que utiliza Looker, por exemplo, que é uma ferramenta que foi inclusive adquirida pela Google faz relativamente pouco tempo. Então, talvez tenha até um marketing aí da Google para difundir o Looker cada vez mais, sabendo aí que o Tableau e o Power BI estão dominando os mercados. E no quarto e último grupo de ferramentas, nós temos as linguagens de programação. No Brasil e no mundo são utilizadas Python e R para análise de dados. Mas aí fica uma observação. Eu vejo muita gente começando a estudar, querendo se tornar um analista de dados, começando pelo Python, começando pelo R. Não tem nada de errado nisso, mas fica uma dica. Você consegue resolver muita coisa somente com Excel e com SQL. E o que acontece? Essas linguagens de programação, Python, R, elas passam a ser úteis depois que você começa a ter análises muito mais profundas, coisas muito mais complexas que você tem que resolver. Em geral, você também consegue fazer análise simples, mas você também consegue fazer no Excel. Então, a minha sugestão, pelo menos para mim mesmo, se eu fosse começar hoje a estudar para isso, eu começaria pelo Excel, porque eu consigo resolver muita coisa. Faça o Pareto aí. Então, você consegue, pelo Excel, resolver muita coisa. E aí, cada vez mais, você vai aprendendo as outras habilidades que eu vou trazer aqui nesse vídeo. E aí, de forma contínua, você vai ter uma parte teórica, uma carga teórica mais forte, você vai precisar de uma ferramenta mais sofisticada para fazer as suas análises. E aí que entra o Python ou o R, que são as mais utilizadas. É uma ou a outra. Você não precisa aprender as duas, porque uma é meio que concorrente da outra nessa parte de análise de dados. Elas funcionam de forma muito diferente, mas elas acabam sendo concorrentes, elas entregam basicamente a mesma coisa. E a segunda habilidade que você precisa desenvolver, e eu vejo muita gente esquecendo dessa habilidade, estudando só as ferramentas, é a habilidade de estatística e modelagem. Então, estatística basicamente é uma parte da matemática, inclusive eu fiz um vídeo no canal, vou deixar ele aqui, porque é super importante que você veja quais são essas partes mais importantes da estatística e da matemática em geral. Mas basicamente a estatística é a parte da matemática que estuda os dados. É a partir da estatística
estatística que você começa a tirar conclusões, não porque você está vendo linha por linha. Quando você tem 1 milhão de linhas, você não consegue ver, observar o que está acontecendo em cada uma dessas linhas, cada um desses acontecimentos. Então o que você faz? Você utiliza estatística para calcular, para entender tendências, para entender o que está acontecendo naquele grupo ali de dados. E a modelagem estatística é a parte da estatística que você utiliza para prever, fazer previsões do que está acontecendo e tomar decisões mais inteligentes para aquela empresa. Então, com essa habilidade, você consegue observar dados históricos e tirar conclusões para o futuro, criar modelos que vão prever o futuro. Olha que bacana isso, mas observe também que é super complexa essa parte de modelagem. Então, você vai chegar lá um dia, mas entenda como é que funciona, claro, estude um pouco, mas o que eu recomendo é, comece com análise descritiva, comece a analisar as coisas, entender o que está acontecendo. Para prever o futuro, você vai precisar fazer esse tipo de análise descritiva também para entender o passado. Primeiro, não tente dar um salto maior do que a perna. E a terceira habilidade é a habilidade interpessoal. O que significa isso? Saber se relacionar com as pessoas. E olha só, a gente está entrando aqui no mundo mais técnico, onde muitas pessoas, elas esquecem dessa parte. Elas são ou tímidas demais, ou elas realmente não querem desenvolver essa parte de terem que se relacionar com as pessoas. Mas é importante. Eu achava que não, eu achava que eu poderia estudar ali a minha parte de estatística, por exemplo, e ficar no meu canto resolvendo meus problemas, mas não. Você precisa se expor. Se você não se expõe, se você não se vende bem, se você não se relaciona bem com as pessoas, principalmente no Brasil, que tem a cultura de criar essa relação pessoal mais forte e acaba misturando um pouco a parte do trabalho com o pessoal. A cultura brasileira respira esse calor humano. Basta você perceber como é que as entrevistas de emprego funcionam. Olha a quantidade de dinâmicas em grupo que acontecem no Brasil. Às vezes, para uma vaga de analista de dados, eles fazem uma dinâmica em grupo. Sei lá se isso faz sentido ou não, mas isso mostra a importância dessa habilidade interpessoal, principalmente no Brasil. Quarta habilidade, a capacidade de resolver problemas. E aí eu atribuo 3 fatores principais que vão te trazer essa habilidade ao topo. Primeira parte, conhecer a indústria, que eu repito aqui no canal. Conheça a indústria que você trabalha. Como é que você espera resolver um problema naquela indústria se você não sabe como é que ela funciona? Não basta conhecer Python, R, Power BI, SQL, Excel e chegar lá. Se você não conhece a indústria, o que você vai tentar resolver? Você vai ser uma pessoa técnica, o que a gente chama de data monkey, que não existe mais. O ChatGPT já faz... O ChatGPT já resolve esse tipo de problema quando você pede para ele. Então, o diferencial seu como analista de dados vai ser essa combinação de conhecer a indústria com a parte técnica. E o segundo atributo é o pensamento crítico. O que isso significa? É saber olhar para um problema de forma objetiva e não subjetiva. Ter um pensamento mais analítico na hora de resolver esse problema. Quebrar esse problema em partes, e quanto menores essas partes que você consegue quebrar, melhor para você, porque você vai conseguir resolver esse problema em cada parte separada, e com isso você vai conseguir trazer uma solução final muito mais sofisticada. E o terceiro atributo é realmente a vontade de querer resolver esses problemas. Você tem vontade de resolver problemas ou você quer ficar ali na zona de conforto? Eu vejo muito profissional que quer ficar na zona de conforto. Se você não tem essa capacidade, essa vontade de resolver problemas, a minha dica é o seguinte: se isso está acontecendo com você hoje, procure uma indústria diferente, considere alguma atividade diferente no seu dia a dia. Porque se você tiver, é verdade, se você tiver numa indústria errada, a sua vontade de resolver os problemas daquela indústria vão ser muito menores do que se você tiver numa indústria que você gosta. Que indústria, então, que te traz emoção, que você tem vontade de ver essa indústria se desenvolvendo e imagina já a indústria daqui 5, 10 anos de uma forma totalmente diferente. Então, talvez essa seja a indústria para você. Coloque na balança, mas caso você esteja aí nessa zona de conforto porque você não quer resolver problema, ou você está na função errada ou na indústria errada. E a quinta habilidade é a habilidade de gerenciamento de projetos, que é sim muito importante. O analista de dados começa a aprender várias ferramentas e aí, naquela empresa, vamos supor que numa empresa menor, você não tenha tantas pessoas assim que consiga trabalhar com dados. Então, outras áreas vão começar a pedir projetos, análises para esse analista de dados. E o que tende a acontecer? Se essa pessoa não sabe se organizar, não sabe organizar a agenda e o que é prioridade, e além disso, não sabe transmitir isso, comunicar isso para as outras áreas, esse analista vai ter um burnout, porque ele vai começar a fazer tudo de uma vez, não vai conseguir entregar nada direito, e a comunicação vai ficar falha, e essa pessoa vai estourar ali e não vai conseguir fazer nada depois de alguns poucos meses. E como eu comentei, o mercado brasileiro valoriza essa parte de colaboração, de trabalho em equipe. Então, esse profissional, ele tem que não só saber se organizar ali, quais são as prioridades e como que ele vai entregar parte por parte, principalmente para projetos mais longos. Vamos supor que você vai entregar aí parte por parte. Como é que você vai estruturar isso de uma forma que consiga transmitir também para as outras áreas que as coisas vão vir, vai ter seu tempo e não tenha surpresa ali para outra área. Então, saber se organizar e ter essa comunicação vai ser essencial
para um analista de dados de sucesso. E a habilidade número 6, que tem virado cada vez mais tendência, é a habilidade de gestão de dados e segurança. Então, cada vez mais, por terem acontecido vários episódios aí de vazamento de dados e de problemas de segurança em geral nas empresas, cada vez mais as empresas estão preocupadas com essa parte. Em empresas maiores, você tem profissionais que são especializados nessa área, que eles cobrem essa parte, e o analista, a pessoa que está fazendo a análise, ela tem que se preocupar um pouco menos com isso, mas numa empresa menor, obviamente, a pessoa que está trabalhando com os dados ali no dia a dia, ela vai acabar sendo responsável por isso. Não é que você tem que saber tudo sobre segurança, mas tem que saber o básico do que você pode fazer, o que não pode, quais são as melhores ferramentas, as mais seguras, o que a gente tem que evitar, treinamento para as equipes que trabalham com dados, etc. Então você tem uma ideia geral do que é segurança de dados, como é que o armazenamento funciona em geral, saber buscar algumas vulnerabilidades do sistema que você tem, porque sempre tem, então você tá sempre atento para essa parte, isso vai ser muito relevante para o seu crescimento profissional também. E a sétima e última habilidade é a falta de perfeccionismo. E eu vejo isso para todo lado e é um dos fatores que mais trava o profissional, tanto na parte de conseguir o primeiro emprego, então a pessoa fica lá esperando pegar todas as certificações possíveis antes de começar a aplicar. Amigo, você já tem o não, então aplique o mais rápido possível. Então, comece a aplicar o mais rápido possível, isso já mostra que você não é perfeccionista, que você não está esperando ali preencher todo o seu currículo com todas as certificações até você começar a aplicar para as vagas, porque a melhor forma de você aprender sobre análise de dados é trabalhando com dados. Mas também depois que o profissional entra na empresa, isso tende a acontecer também de uma forma diferente. Você tem que ser um camaleão. Então, você entrou numa empresa, numa startup, que tudo tem que ser mais rápido, você tem que entregar as coisas mais rápido, aprenda a trabalhar dessa forma, aprenda a trabalhar entregando as coisas de forma mais rápida, já alinhando a expectativa que a qualidade não vai ser a mesma. Se você entrou numa empresa mais robusta, que você tem um tempo maior para trabalhar, isso acontece muito com cientistas de dados, até mesmo porque muitos projetos demandam um nível de análise mais sofisticado, você vai precisar de mais tempo para entregar. Eu já vi projetos aí de 3, 6 meses, 8 meses, e aí você tem mais tempo, você consegue trabalhar melhor nesse projeto. Claro que existe também um limite seu, busque entender qual que é seu limite. Então numa startup ali, tudo é incêndio, é loucura, você tem que trazer as análises de um dia para o outro na correria, e isso não te faz bem? Bom, talvez não seja para você essa velocidade. Se você está numa empresa que é super lenta, você tem que e você gostaria de tocar mais projetos, mais análises, ao invés de ficar ali 6 meses entregando aquele mesmo projeto, então considere, você vai ter um limite para os dois lados, mas tenha um pouco de flexibilidade, porque a vida numa empresa não vai ser contínua, você vai ter períodos, geralmente no final do mês, que você precisa entregar um monte de coisa, vendas começam a pedir um monte de coisa porque tá vendo o resultado ali financeiro, então isso é normal, esse ciclo de vai e vem é normal dentro de uma empresa. Saiba ser um camaleão ali dentro e se adaptar ao ambiente que você tá. Espero que o vídeo tenha sido útil para você, deixe aí nos comentários que tipo de conteúdo que eu poderia trazer mais aqui no canal. O que é útil para você? Deixe aí nos comentários também se esse vídeo foi útil ou não. Qual dessas habilidades que você mais tem e qual que você menos tem? Qual que você precisa trabalhar mais? Tô curioso para saber. Se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda. Um abraço e até o próximo vídeo.